Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E nos últimos dias, nas redes sociais, viralizou dois vídeos que mostra a perseguição à tradição e mostra como alguns sacerdotes têm completa aversão à tradição, né? Não detestam tudo que envolve a tradição, né? A missa de sempre, o latim, né? Sendo que é a nossa história, né? A história da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela é o latim, ela é a missa do rito tridentino, tá? E muitos padres não aceitam e querem proibir que seus fiéis, e querem induzir os seus fiéis a crer que é algo herético, que é algo errado, né? Que é algo um fanatismo, né? Então vamos aqui analisar, né? Primeiramente o bispo, né, o arcebispo de Maceió, Dom Antônio Muniz Fernandes, proibiu terminantemente que na sua região, né, toda a sua, onde ele coordena, onde ele manda, todas as paróquias, né, vão ser proibidas qualquer forma do rito tridentino. Não será permitido, ele proíbe o rito tridentino, da missa de sempre, né, rito de Pio V, tal, proíbe totalmente, tá? E lá no vídeo, muitos viram, né? Depois você procura este vídeo dele falando, tá em vários lugares, né? Nas redes sociais, que ele proíbe e até trata como se fosse algo anticristão, algo herético, algo que o católico não pode ser, o cristão não pode ser, né? Então é algo absurdo, é um absurdo, e ele sabe muito bem, porque ele é um bispo, sabe da história da igreja, sabe muito bem da história da igreja, né? Só que muitos bispos, muitos padres, infelizmente, estão com enraizados a sua ideologia na teologia da libertação, no modernismo, liberalismo. Então, tem aversão a tudo que é tradicional e querem induzir seus fiéis a fazer o mesmo, a também ter raiva, ódio da tradição. Existe muitos lugares, né, a missa tridentina, ela está em comunhão com Roma, não teria como não estar, está em comunhão com a igreja, é um rito antes do Concílio Vaticano II. Tá? Os santos, né, como São Padre Pio, a missa dele era a missa tridentina, tá? Era a missa de sempre, né? Me corrijam se eu estiver errado. Tá? Então, não há motivos para ninguém proibir. E ele não é o Papa, né? Ele não tem uma autoridade tão grande para proibir que tenha isso. Né? Ele quer usar a sua autoridade de bispo para proibir. E, infelizmente, muitos fazem isso. Muitos padres querem proibir certas coisas na missa. Tá? E querem mais que libere mesmo. Querem proibir a tradição, mas não proíbem abusos litúrgicos. Né? Não proíbem certos abusos litúrgicos na missa, né? A Santa Missa sendo avacalhada, né, todos os dias, sendo profanada por várias situações que a gente vê todos os dias aí sendo denunciadas. Tá? E também temos aí um outro padre, um padre da diocese lá de Foz do Iguaçu, pertencente a Foz do Iguaçu, que também foi que realizou este vídeo, o padre que proíbe os fiéis de cantarem uma música em latim, né? Proíbe cantar música em latim. Depois o Ministério de Música vai cantar uma música mais tradicional, uma música que está de acordo com a liturgia, e ele não gosta também, e critica, e fala um monte. Tem muito padre que, infelizmente, perde a noção das coisas e critica as pessoas, critica os próprios servos que estão ali, o Ministério de Música, seja quem está ali, e começa a falar uma porção de abobrinha, besteira, xingamentos, coisas que nenhum sacerdote pode fazer durante a Santa Missa. Né? Quer falar alguma coisa, alguma crítica? Isso serve para todos os sacerdotes. Quer fazer alguma crítica aos servos, às pessoas que estão lá servindo? Né? Alguém errou alguma coisa, fez alguma coisa errada, coisa que eles não fizeram, mas para eles erraram?
fala depois. Quando acaba a Santa Missa, vai lá, chama eles, olha, não gostei disso, daquilo. Então, mas tem gente que fala na frente de todo mundo. É muito feio, é desnecessário. Tá? Então, o latim é a nossa história. É uma oração fortíssima, a oração em latim é fortíssima. Eu vou contar aqui um testemunho pessoal com o latim. Tá? Uma pessoa da minha família estava atormentada por um demônio. Tá? Isso é verídico, né? Acredite se você quiser. Tá? A pessoa estava atormentada por um demônio e ninguém conseguia controlar. Né? A gente estava despreparado, não tinha um sacerdote no local, não tinha nada disso. Era um horário que não tinha como chamar ninguém. Tá? Então, aí rezamos, mas fala assim, Senhor, eu não tenho forças aqui para combater isso, eu não tenho capacidade, eu estou fraco na minha fé e não temos aqui um sacerdote próximo, não temos nada. Simplesmente eu peguei um celular e coloquei uma música, Ave Maria em latim. Foi como um sopro, um vento. Tocou a música, a pessoa se tranquilizou na hora, a pessoa parou, aquele demônio parou de atormentar na hora. Tá? Então, o latim é uma língua forte, é algo forte, a oração em latim ela é forte, tá? Acredite se você quiser. O exorcismo, né, as orações de exorcismo, quando recitadas em latim, tem uma força muito maior, tá? Então por isso a perseguição, o demônio ele persegue a tradição, porque é aquilo ali, não tem subterfúgios, não tem, é algo direto, tá? É algo direto, o combate é ali. Muitas pessoas não gostam, né, da missa tridentina. E a missa nova, eu vou dizer para você, a missa após o Concílio Vaticano II, ela é válida. Tá? Eu frequento a missa após o Concílio Vaticano II, ela é válida. Tem muitos padres bons, padres zelosos na missa após o concílio, com certeza. Tá? O padre da minha paróquia, por exemplo, é zeloso, respeita a liturgia, não tem abusos litúrgicos. Tá? Tudo é questão do bom senso, né? Tudo é questão de você ser zeloso, não importa se é a missa tridentina ou a missa após o Concílio Vaticano II. Tá? A missa tridentina é o rito de sempre, é o rito que sempre foi a igreja, depois houve as mudanças do Concílio Vaticano II, mas a missa continua sendo válida, é a mesma missa, tá? Só que de uma maneira com a língua nativa e falando português, né, que decidiu-se que em vez do latim fosse na língua vernácula, né, a língua do país, mas continua sendo válida. Muitos padres bons, que vocês mesmos acompanham, muitos de vocês acompanham, o padre Gabriel Vilaverde, padre José Augusto, padre Paulo Ricardo, padre Vander, padre Overlan, todos eles celebram a missa do pós-concílio Vaticano II, mas todos eles são zelosos, respeitosos, respeitam a Santa Missa. Então, tanto uma como a outra são missas válidas, tá? Mas a missa em latim, para aqueles, né, aqueles que estão mais aprofundados, né, porque nós temos que pensar assim, tem pessoas que não estão muito maduras na fé o suficiente para entender certas coisas, tá? Para entender. Tem pessoas que têm essa maturidade para ir a uma missa em latim, a missa tridentina. Tem aquela... Sente, né? A pessoa que está mais envolvida ali, tá? Nesse tipo de rito. Mas não deve ser proibido de maneira nenhuma. Nada. Tudo que é da igreja, tudo que a igreja fez, a história, a nossa história, tem que ser respeitada. Mesmo que você não goste de você ser sacerdote, você tem que respeitar o povo, respeitar a igreja, tá? Respeitar o que Deus deixou. Tá? Devemos respeitar, não deve ser proibido. Aqueles que desejam ir à missa tridentina, vão à missa tridentina. Aqueles que desejam ir à missa pós-concílio Vaticano II, vão à missa pós-concílio Vaticano II. Mas o que não pode são abusos. O que não pode são os abusos litúrgicos. O que não pode é essas coisas que a gente vê por aí. Padres vestidos de palhaço, bicicleta na igreja correndo, drones levantando o Santíssimo, danças, né, músicas seculares, músicas
de outras religiões, manifestações de outras religiões dentro da Santa Missa, né, o padre falando axé, isso não pode, isso é abuso litúrgico. A missa tem que ser zelosa, zelo pela casa de Deus, zelo pela Eucaristia, tem que ser séria, uma missa séria, tá? Respeitosa, respeitar Jesus, respeitar o sacrifício da missa, tá? Tanto na missa tridentina, que já se respeita, que eles lá não têm espaço para o abuso litúrgico, né? Infelizmente, o Concílio Vaticano II abriu brechas para interpretações e cabe ao fiel e ao sacerdote ter bom senso e continuar com o zelo, né? Infelizmente, na missa tridentina não há espaço para abusos litúrgicos, mas na missa nova existem brechas e dependendo do padre, do bispo, começa aquela bagunça, né? Mas respeitar a missa após o Concílio Vaticano II sendo zelosa, a missa seguindo a liturgia, seguindo o que tem que ser, é uma missa ótima, linda, perfeita, tá? Não tem problema nenhum, ok? Devemos parar com isso de achar que eu estou indo naquela missa após o concílio, não é válida. Ela é válida, sim. Jesus está presente na Eucaristia, tá? A missa de sempre, ela é superior, tem uma espiritualidade superior por conta que não há brechas para essas coisas. Mas é difícil você encontrar. E cada dia mais vai ser mais difícil você encontrar. Mas não deve ser proibida. Deve estar lá para sempre. Tá? Para quem quiser acompanhar, quem quiser participar. E a missa, após o Concílio Vaticano, a gente sabe que é a maioria dos lugares celebra esta. É válida e feita com respeito, com zelo, é perfeita. A missa é o sacrifício da missa, o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Então, é um absurdo que alguém, que um padre, que um bispo, seja quem for, queira proibir a Santa Missa Tridentina, proibir o latim. O latim é a nossa história, o latim é a Igreja Católica. A Igreja Católica, sem o latim, ela não é a mesma coisa. Tá? Então, permitir, né, o latim é importante. O latim é importantíssimo. As orações, né? E vai de cada um. Para o fiel prefere não falar latim, amém. Mas não proíbe, deixe disponível, tá? Disponível para aqueles que querem. Amém? Então, isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.